Olha só essa notícia. O PCC virou reportagem no Wall Street Journal, e não uma reportagem qualquer. Uma que pede a classificação do grupo como organização terrorista. Pois é, essa manchete, que é uma verdadeira bomba, levanta a questão central que a gente vai analisar aqui hoje, baseada nessa matéria que está dando o que falar no mundo todo. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é exatamente essa. Será que uma organização que nasceu dentro de um presídio no Brasil pode mesmo ser taxada de grupo terrorista lá pelos Estados Unidos? O que antes parecia coisa de filme, agora está sendo discutido abertamente e as implicações disso, nossa, são enormes, tanto para o Brasil quanto para a segurança internacional. E o que jogou lenha nessa fogueira toda foi justamente a matéria do Wall Street Journal, um jornal super influente que detalhou a transformação do PCC, chamando a facção de potência global da cocaína. O negócio é sério. E para não perder nenhum passo dessa história, que promete ainda muitos capítulos, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Mas peraí, como é que uma organização que começou lutando por melhores condições em presídios se tornou essa força global? Vamos tentar entender essa origem e a escala, que é realmente chocante, que o PCC alcançou. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, a reportagem destaca um número que impressiona: mais de 40 mil membros, só contando quem está atrás das grades. Isso sem nem falar nos incontáveis associados que operam do lado de fora nas ruas. E a atuação deles vai muito, mas muito além das fronteiras do Brasil. A matéria fala de operações em cerca de 30 países. Pensa só, toda a América Latina, Estados Unidos, México, atravessando o oceano para a Europa, chegando até no Japão e no Líbano. Isso transforma o que era um problema brasileiro numa questão de segurança mundial. Agora vamos entender o que torna o PCC tão diferente. Eles não seguem aquele roteiro clássico dos cartéis violentos e espalhafatosos. O método deles é quase corporativo. A fonte mostra um contraste muito claro. Enquanto outros grupos buscam os holofotes com violência explícita, o PCC prioriza o lucro e a discrição. Eles querem fortuna, não fama. E para isso eles evitam ao máximo chamar a atenção da mídia, ao contrário das guerras territoriais que viram notícia. E essa frase aqui, dita por promotores brasileiros e destacada na reportagem, resume tudo de forma brilhante. Não é só crime organizado, é o crime organizado da forma mais organizada possível. Claro que toda essa eficiência gera uma reação, e a pressão por essa classificação não é só uma ideia jogada ao vento. Promotores aqui no Brasil estão de fato pedindo formalmente que o governo dos Estados Unidos coloque o PCC na lista de organizações terroristas. E aqui a análise da fonte fica mais interessante. A sugestão é que essa matéria do Wall Street Journal não foi um caso isolado. Ela seria parte de uma estratégia para ir preparando a opinião pública americana para uma decisão oficial que pode estar vindo aí, tanto sobre o PCC quanto sobre o Comando Vermelho. Mas afinal, qual é o papel do Brasil nisso tudo? Bom, segundo relatórios do governo americano que a fonte cita, o Brasil não é um grande produtor da folha de coca em si. O nosso papel é outro. Somos um centro logístico fundamental para exportar a droga para a Europa e para os Estados Unidos, além de sermos uma fonte importante dos químicos usados para produzir a cocaína e, claro, um mercado consumidor gigantesco. E é agora que a análise entra no seu terreno mais polêmico, especulando sobre as verdadeiras ondas de choque políticas que uma classificação dessas poderia causar aqui no Brasil. A fonte original, então, lança essa provocação política bem direta. É importante frisar que essa é a perspectiva e o desafio que o narrador da fonte coloca na mesa, já antecipando o debate político acalorado que aconteceria no Brasil se essa designação fosse para frente. A análise da fonte também entra num ponto bem delicado: a atuação de advogados. É mencionado que um escritório que já foi ligado ao ministro Alexandre de Moraes advogou para uma associação que seria conectada ao PCC. Mas o próprio narrador da fonte faz uma ressalva que é crucial: representar um acusado legalmente não te faz cúmplice do crime. Então, a gente chega no ponto principal. Afinal de contas, o que aconteceria na prática se os Estados Unidos batessem o martelo e classificassem oficialmente o PCC como um grupo terrorista? As ações seriam diretas e bem severas. O governo americano poderia congelar todos os bens do grupo nos Estados Unidos, mirar em empresas e contas bancárias que tenham qualquer associação e, o mais pesado, investigar toda a rede de apoio. E segundo a fonte, essa rede poderia se estender e respingar até em figuras do sistema legal. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final, que é bem complexa. Essa medida seria uma questão de segurança internacional, algo necessário, ou seria uma ação que ameaça a soberania do Brasil, uma interferência nos nossos assuntos internos? A resposta para isso, com certeza, vai definir os próximos capítulos dessa história.